Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski e no episódio de hoje a gente vai conversar com a Andresa Rodrigues. Ela é do curso de enfermagem. Seja muito bem-vinda, Andresa. Oiê, gente, muito obrigada. Bom, então, para a gente começar, se puder nos contar como é que veio a, a tua vontade pelo curso, por que que tu acabou optando pelo curso. Até uma coisa que você puder comentar sobre a questão que eu lembro que tu fazia dos palhaços que tu fazia no hospital e tudo mais. Se isso foi antes, se isso foi depois da tua entrada no curso. Tinha muita ideia, tava bem perdida. E eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde. E aí, pesquisando entre os cursos, ficava naquela, ai, medicina é tão legal, né? Vamos fazer medicina. Mas aí, medicina tem que estudar muito, né? E eu nunca tive essa coisa, assim, de estudar tanto e tão focada. E fui olhando os outros cursos da saúde e vendo o que eu mais me interessava. Chegou a época da inscrição do vestibular, eu ainda não fazia a menor ideia. E aí foi meio que, tá, vou fazer enfermagem, não vou passar mesmo, primeiro vestibular, na URGS ainda, né? Vou fazer. E botei enfermagem. Eu acho que eu nem sabia direito o que fazia o enfermeiro na época que eu me inscrevi. E aí passou o listão, eu não passei. Tá, tudo bem, vou fazer o cursinho, vou seguir minha vida. E aí eu já gostava, e nesse meio tempo de acabar o colégio, não passar no vestibular, que era em janeiro, eu me inscrevi num curso técnico na Uniriter de comunicação. Sempre gostei de comunicação. E aí eu pensei, depois do curso técnico eu posso fazer, então, publicidade. Vou fazer o cursinho para publicidade. Só que daí, tava no cursinho no meio do ano, em junho, eu passei numa chamada, num listão, que eu nem sabia, porque quando eu vi meu boletim, eu fiquei com vergonha e bloqueei ele. E eu nunca mais vi nada, não vi minha posição. Eu não sei minha posição até hoje, não sei nada que aconteceu. E aí, em junho, saiu um listão e teve uma colega do cursinho que passou. E eu, ai, que legal que ela passou. Vou lá olhar o listão e ver o nome dela. E eu nunca tinha visto nenhum listão, nenhuma chamada antes. Era a quinta chamada, se eu não me engano. E meu nome tava nessa chamada. Eu não tinha visto nenhuma das outras. Eu vi justamente a chamada que tava o meu nome. Meu Deus. Foi, tipo, muito assim pra ser. Aí eu tava sozinha em casa, eu lembro, e daí minha mãe tava chegando do super, eu cheguei, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar, só que sem acreditar, assim. E ela, o quê, guria? E ela ficou, mas você não fez vestibular? E eu, o do ano passado! E qualquer coisa assim, bem sem entender. E aí fui fazer minha matrícula, minha mãe me zoou até hoje, porque quando eu fui fazer minha matrícula, eu disse pra ela que não precisava ninguém comigo. Não, mãe, sou grande. Cheguei lá, eu sozinha, tava todo mundo com as suas famílias, assim, tipo, até cachorro tinha, e eu morrendo de vergonha sozinha fazendo minha matrícula. E aí foi assim que eu fiz, foi uma coisa meio. Não foi uma decisão. Ai, sempre quis fazer desde o início, mas depois eu me achei na profissão e foi muito legal, assim, porque comecei a fazer, gostei, me interessei e foi muito bom. Vai, que tria... esse negócio de fazer a matrícula, eu lembro que quando eu fui fazer a minha tia, que foi me ajudar, assim, ela, tipo, como ela é professora lá no URGS, então ela, tipo, vem cá que eu vou te ajudar, porque, assim, se alguém já... Se o pessoal não conhece o Vale, mas a gente, quando vai para lá para se perder, assim, é muito fácil, porque os prédios são Eu meio até hoje não sei. parecidos, os prédios são meio parecidos, daí tu entra um aqui, entra num lugar, sai em outro, e aí tu fica, Jesus, onde é que eu tô? Aí, isso para mim também, quando nas primeiras aulas, meu Deus, eu chegava atrasado, mesmo que eu tivesse assim, tivesse chego no campus uma hora antes, podia ter chego uma hora antes, eu ia ficar catando a sala. Uma vez, eu lembro que eu, tipo, fiquei procurando a sala, porque eu também não conhecia ninguém do curso, tipo, não cheguei a me enturmar, assim, aí eu fiquei procurando pra lá, ia pra cá, ia pra lá e pra cá, até que alguém, tipo, não, vem cá, vou te levar na sala. Aí eu, tá, cheguei, lembro que eu cheguei, era uma aula de física até, aí cheguei super atrasado, assim, na aula. Mas depois tem fica a dica também, tem um aplicativinho lá que tu consegue baixar e colocar o número da sala, isso Ah, aí, o prédio, o número da sala não, mas o eu prédio eu acho que sei que tu não tinha consegue. isso antes. Agora já tem, isso aí ajuda bastante, assim, eu lembro que depois que eu baixei o aplicativo me salvou bastante. É URGS Mapas o nome, eu acho. Eu só não me Ah, perdia porque a gente trocava de campus junto, né? Era no mesmo dia, então ia a turma meio que ia junto, assim. Então era mais fácil.
Eu até, assim, me enturmar com algum grupo, com algumas pessoas do curso, demorou, dá para dizer que demorou um pouco, assim, eu lembro que Sim. algumas aulas ainda fiquei apanhando, assim, de não saber onde é que estava e tudo mais. Mas depois aí, começou os primeiros trabalhos, já comecei a me enturmar e já ter alguém, assim, para poder também dividir a, a perdida ali dentro do campus. Que não é fácil. Exatamente. Como é que foi, tipo, como é que tu começou a te achar dentro do curso? Quando é que tu tipo, sentiu isso? Tipo, tu sabia assim, pá, não, tô começando a gostar realmente desse curso, tô começando a achar que é uma coisa que eu vou levar para minha vida, assim, em que momento tu começou a enxergar isso? Olha, demorou bastante, assim, bastante mesmo. Eu ainda tinha a ideia da publicidade na cabeça, mas eu fiz o vestibular da URGS de novo, acho que eu fiz mais 2 vezes. Não passei em nenhuma das 2. E aí eu tinha essa ideia de tentar publicidade, mas ao mesmo tempo eu estava ali fazendo enfermagem. Acho que todos os cursos da saúde e todos os cursos no geral, assim, nos primeiros semestres, a gente tem umas disciplinas que não tem muito a ver com a tua prática profissional, é só uma introdução ali. Por exemplo, eu tinha ecologia, eu tinha microbiologia, eu tinha fisiologia. Eram coisas, assim, bem do início, bem básicas, anatomia, aquela coisa, assim, bem do começo mesmo. E eram disciplinas muito difíceis mesmo. E eu rodei pra caramba. Aí não era aquela coisa de, eu não ia na aula, eu não estudava e rodava. Não, eu ia na aula, estudava, anotava, estudava horror, chorava estudando e rodava. Eram muito difíceis. Então, ali até o meu terceiro, quarto semestre, eu já estava fazendo um técnico de comunicação junto com a enfermagem, fazia as duas coisas juntas. E eu não. Eu ficava assim, mas o que eu tô fazendo, né? Eu tô rodando, não é para mim esse curso, porque eu não consigo passar nas disciplinas. E a gente fica se comparando muito aos outros colegas que conseguem passar de primeira e fica lá, tá, não dá mais. Aí eu teve um momento que eu lembro até hoje que foi assim, eu tinha 2 disciplinas, uma do segundo semestre e uma do terceiro para passar. Tinha pego recuperação nas 2. E aí eu pensei assim, não, eu vou estudar para a disciplina do segundo semestre, porque daí é a disciplina que mais me atrasaria na graduação, né? Então eu faço do segundo semestre. E a do terceiro eu não estudo, se eu passar, passei, se não, tudo certo, segue o baile. Rodei nas 2. Na que eu não estudei, eu tirei 3 na prova de recuperação. E na que eu estudei, eu tirei 5,8 e a média era 6. Aí cheguei lá, professora, pelo amor de Deus, demorei 3 semestres para conseguir vaga nessa disciplina. Eu já tô aí faz tempo, eu já tinha trancado por causa do técnico, fiz um monte de coisa. E aí ela simplesmente, mandei por e-mail, todo chororô. Ela ignorou e rodei, né? Na disciplina. Daí, nisso, eu disse, tá, não quero mais, eu não vou continuar num curso que eu não consigo passar. E me inscrevi na Ritter em publicidade. Foi uma coisa, tipo, eu liguei pra Ritter e disse, olha só, eu queria me inscrever e não quero fazer vestibular, porque eu já tô na URGS, não sei o quê. Dei um carteiraço neles. E eles aceitaram. E não sabe, se tu estuda numa universidade pública, tu não pode ter nenhum tipo de bolsa numa universidade particular. Porque, pela lógica, pelos critérios, tu já é ajudado pelo governo, já tem uma graduação gratuita, então tu não pode ter nenhum tipo de bolsa, só se a universidade te der uma bolsa. Um desconto, né? Não chega a ser uma bolsa. Então a Ritter me deu 70% de desconto, eu pagava 300 e pouco por mês. Então eu fui para publicidade. Mas eu não saí da URGS, porque eu não tinha coragem, né? Eu não tinha coragem de sair da federal, tudo mais. Chegar para os meus pais em casa e dizer assim: olha só, não quero mais fazer URGS, vou fazer Uniriter. Não menosprezando uma universidade particular, mas é que vou ter que pagar, né? E eu não trabalhava, quem tinha que ajudar os meus pais. Então eu fiz isso e comecei a fazer as 2 graduações junto. Não aconselho, façam 2 graduações, mas não façam juntas. Assim, é um surto muito grande, assim, foi um surto da minha cabeça muito grande. E aí eu fiz as 2. E nesse semestre que eu comecei publicidade, publicidade é tudo mais legal, uma galera mais assim, rede social, sabe? Internet, uma coisa mais assim, é um pessoal mais novo. É mais fácil, é uma faculdade mais fácil de tu passar, porque é humanas, ela não tem um conteúdo tão pesado assim quanto o conteúdo da saúde. De novo, não menosprezando, porque eu fiz
Mas é mais tranquilo de passar. Eu não passava horas e horas estudando. Eu consegui tirar uma nota boa estudando razoavelmente. Então, foi o que eu fiz. Só que eu não saí da URGS, né? E, milagrosamente, eu passei nas disciplinas naquele semestre que eu tava nas 2 graduações. Eu acho que eu Ah, desencanei, sabe? Eu acho que eu tirei aquele peso da consciência de, meu Deus, eu preciso passar, pelo amor de Deus, que eu não sei o que. Eu tirei aquilo de mim. Porque, isso, se eu não passasse, eu tinha outra. isso meio que aconteceu comigo em relação ao vestibular, assim, que o ano que eu tava fazendo, tipo, fissurado, assim, uma pauleira, atucanado com toda aquela situação, depositando tudo ali, aí eu tomei pau. Aí chegou lá na hora do vestibular, não passei. E aí, quando eu fui fazer, tipo, fui fazer de novo o vestibular no outro ano, eu fui com muito mais tranquilidade, assim, não tava com todo aquele peso, tava bem mais tranquilo. Aí quando eu tava, sei lá, em casa, na casa de uma amiga minha, fazendo nada, aí me avisaram que eu tinha passado. Eu nem tava contando com passar na URGS, tava É, contando com passar pelo SISU no Enem, porque acho que eu quando tinha. tu tira aquela pressão, né? Aquela pressão de em cima de ti, assim, de que tu precisa fazer aquilo, tu faz melhor. É uma coisa muito louca. Que eu acho que tu acaba dedicando, de repente, tuas energias ali, teu esforço para talvez o mais necessário, né? Então tu consegue botar o foco para o lugar certo, e que não é nada fácil, assim, não que isso seja simples, mas é que só de tu tirar esse estresse da pressão, assim, já é muito melhor, né? Te facilita um monte. E, bom, como é que foi essa questão de lidar com os dois cursos, assim, como é que porque não nem é um curso, digamos, complementar, ao menos eu não enxergo, Não, tu vai poder me não. falar em algum você tem, mas como é que tu lidava, assim, com essa coisa de tu estar num curso lá da saúde, depois tu estar num curso de humanas, né? Como é que foi isso, assim? Eu acabei me formando naquele técnico que comentei pra vocês antes. E aí eu tava formada e depois eu entrei na publicidade. Formei em 2000, a Uniriter em 2016. Então eu já tinha uma noção assim de publicidade. Eu fazia uma bolsa de extensão na URGS. Eu fiz por 3 anos essa bolsa de extensão, que era de comunicação. Eu fazia jornal para alunos do ensino fundamental de escolas da periferia de Porto Alegre, ensino municipal. Ah, Então eu verdade, ensinava eu para eles. lembro, eu lembro que tu tinha me comentado isso um tempo atrás, que, pois é, e, tipo, como é que era isso? Tu era da enfermagem e tu fazia um serviço de jornalismo. Eu fiz. Tu sabe o CPD da URGS, que é o núcleo ali onde fazem vestibular, eles. É tipo o núcleo da URGS, onde tem o chefão e tudo lá. Mas não Eu... conheço, mas É continua, ali nos no campo conta. E o que é a saúde. É sigla, ali. sabe? Centro de processamento de dados. É tipo onde cuidam do site, onde cuidam do Tá, tá. vestibular, todas essas questões é ali. E aí eu fui numa bolsa pra lá, pra atender o telefone. Eu odiava. A URGS não tem cadeiras todas de manhã, todas de tarde, todas de noite, né? Eu tive que trancar uma cadeira para fazer, mas eu precisava da grana, então eu tranquei, para ficar todos os dias no mesmo turno lá. Aí eu atendi o telefone, era muita gente, eu lembro que ninguém gostava de. Tipo, passava a ligação e ninguém. Ah, disse que eu não tô, disse que eu tô na reunião, não sei o quê. Até hoje eu não gosto de atender o telefone, acho que por causa disso. Eu fiquei 20 dias na bolsa, 20 dias. E aí teve um café da manhã com o reitor e tal, daí eu não conversava com ninguém, né? Estagiária do telefone, ninguém conversava. E aí o reitor tava lá e aí eu comecei a puxar o papo com umas pessoas, porque eu sou meio comunicativa mesmo, né? E aí eu conheci um cara lá que foi o meu professor da bolsa de extensão, que é o Zé Luiz, e contei pra ele que eu fazia o técnico de comunicação. E ele, eu tô precisando de uma bolsista de comunicação pra fazer o jornal, isso com 20 dias. Tu não quer ir pra lá? Eu quero, eu não gosto daqui mesmo. E aí eu fui, fiquei 3 anos na bolsa. E foi assim que eu achei. Eu disse, mas eu faço enfermagem, não, isso tem problema? Não tem problema, se tu sabe fazer as coisas de comunicação, tá tudo certo. Então tá. E aí eu fiz a bolsa, saí de lá. Eu não recebi nem, era R$ 400 na época, né, a bolsa da URGS. E eu não recebi nem os R$ 400, porque eu fiquei menos que isso, fiquei 20 dias. E fui pra essa bolsa de extensão, fiquei 3 anos aí, que extensão pode ficar mais de 2 anos, né?
E foi muito legal, aprendi bastante coisa, assim, eu ia para Cruzeiro, ia para Restinga, ia para bairros bem periféricos mesmo. E eles achavam sensacional ter uma aluna da URGS. Para eles era uma coisa muito além, sabe? Tu, no auge da tua vida era tu estar estudando na URGS para eles. Isso era muito legal, assim, de tu falar para eles que eles também podiam fazer uma graduação, que se estudasse, estudava certo, que eles podiam trabalhar com redação, fotografia, e isso eram profissões de verdade. Era muito legal. Eu até tenho um prêmio aqui na mesa do. Deixa eu ver se eu consigo pegar sem fazer muito barulho. De quando eu fiz, ó, o troféuzinho. Caraca, E que fui premiada marra! algumas vezes no salão, então muito legal. Como é que eram essas apresentações no salão? Vocês levavam o trabalho que vocês tinham feito durante o ano? Como é que funcionava? E também nos conta um pouco mais sobre como é que era o trabalho lá, o que vocês faziam e tudo mais. Nas escolas municipais, o turno inverso é para oficinas. Então, ou para recuperação, assim. Os alunos, eles podiam ir no turno inverso e se inscrever. No colégio da Cruzeiro era muito legal, porque o município ele não tem aquela coisa quadrada do estado. Eu estudei no estado a vida inteira. No estado, tu estuda, as disciplinas são 50 minutos de aula e um turno, beijo, tchau, né? Não sei se é assim agora, eu acredito que ainda seja. Mas no município, não. No município, tu tem aula de música, tu tem aula de dança, no turno inverso. Tu tem muitas oficinas de muitas coisas. E eles aceitam muito a universidade lá. E a dentista lá para fazer, ensinar escovação. E a enfermeiro para ensinar sobre educação sexual. Então, tinha aulas que eram muito necessárias, assim, sabe? E Isso que que tu eu não comentou tive no colégio. isso que tu comentou de aceitar, para mim é uma coisa que foi um pouco chocante, assim, quando eu fui com o projeto aqui da revista e tudo mais, da Bioquímica como ela é, quando eu fui propor para as escolas o projeto que a gente estava tendo de trabalhar, que era a gente ia trabalhar uma composteira e trabalhar outros assuntos em cima da composteira. E eu lembro Escola que estadual? a gente foi em tudo, foi estadual, foi municipal, foi em tudo que era escola. E eu lembro que a gente foi em várias escolas, e mesmo a gente propondo, assim, não tinha nenhum gasto para a escola, não tinha nenhum. A escola não iria, ela não precisaria nos ceder, Não nos precisa dar. fazer nada, né? Não tinha que fazer nada. A gente ia levar todo o material, e aí eu e a minha colega da bolsa a gente ia preparar o material, a gente só precisava de horário, só precisava de um espaço de tempo E aluno? dentro da grade horária deles. E foi muito, muito difícil a gente conseguir uma escola que aceitasse. A gente foi em escola que chegou lá, falou com a professora, não, vamos fazer, achei muito legal o projeto, a gente precisa disso. Aí quando tu ia, tá, então vamos marcar para tal dia, não sei o quê. Aí o e-mail parece que não chegava, sabe? E aí depois tu ia presencialmente, e aí a pessoa não tava, e aí, Uhum. poxa, aquilo para mim assim foi muito foi chocante pelo fato de tu tá propondo uma atividade e aquilo não ser aceito, sabe? E talvez A gente seja também, pela essa também questão que tu aconteceu. comentou, assim, de ser um pouco mais engessado no estado e o município aceitar mais. A gente acabou trabalhando, agora a gente não trabalha mais pela questão da pandemia e tudo mais, mas a gente está preparando outros materiais, só que a escola que nos aceitou, que a gente começou a fazer o trabalho, foi uma escola que o meu professor já trabalhava, que ele já tinha levado Uhum. os alunos no laboratório para conhecer, para ver como é que é o laboratório, ver tudo a estrutura, fazer experimento e tal. Então, ele já tinha uma parceria já com essa escola. Então, a gente foi lá trabalhar lá. Mas uma escola assim nova foi bem difícil, sabe? Não teve abertura, assim, eu não senti que teve abertura. E essa escola que a gente foi trabalhar, eu até não lembro se é municipal, mas eu acho que é. E eles têm muitos projetos, assim, sabe? E tem uma relação com a comunidade escolar ali bem forte, bem boa, que eu acho legal, porque, por exemplo, depois eles nos deram os cartazes que eles fizeram para mostrar
esse trabalho que a gente estava fazendo com os alunos lá da quarta série, eles apresentaram sei lá, num sábado, num dia que foi para receber a comunidade. Então, eu achei muito legal isso, porque não é uma prestação de contas, mas é uma apresentação também daquela dinâmica da escola, sabe? Eu acho legal isso. Então, Eu acho que é muito, muito cara do município ter essa ligação com a comunidade. Eu já vi isso, é bem mais forte a ligação com a comunidade no município. Eu tive escolas também, a gente levou vários nãos também. A primeira escola que a gente foi porque o professor já tinha trabalhado lá, e depois de um tempo a diretora não quis mais o projeto, denunciou o projeto, disse que não queria mais, tirou a gente de lá. E a gente foi para outras escolas, desculpa então te é uma coisa interromper, que tu mas não entende. tu sabe mais ou menos o porquê, assim, se tu quiser falar, é claro, do Sei, porquê que tu trocou. foi porque ela queria que o aluno ficasse na sala de aula. Foi essa a frase dela. O aluno tem que ficar na sala de aula. Não é para ele sair da sala de aula, ficar no Google e ficar aprendendo redação. Fotografia, não. Bem capaz. Educação sexual, não. Claro que não. Era isso. Tá louco. Era isso. É que às vezes é complicado as pessoas que já têm um aprendizado muito pautado assim, na tradição, assim, receber essa nova proposta, assim. É bem difícil. E o que vocês desenvolviam dentro do projeto? Era um jornal? Como é que... Eu lembro mais ou A menos que tu tinha me gente contado que tinha. era um jornal, mas... Eu fazia parte da área de comunicação, né? Mas tinha muitas coisas. A gente foi para um colégio que ele era um colégio municipal referência em crianças com necessidades especiais. Então tinha muito, muito aluno autista. E aí o projeto de mestrado do professor, mestrado não, de doutorado do professor, era fazer um robô que conversasse e ensinasse os alunos autistas a ler, a escrever. E então tinha várias coisas. Tinha um colégio que a gente foi também que fazia uma horta muito legal. E aí tinha uma praça atrás do colégio, todo colégio tem uma praça atrás, né? Mas a praça desse colégio era um morro muito grande, e as crianças que conheciam lá, que moravam lá na comunidade, elas andavam por aquele morro no final de semana e sabiam de tudo. E aquele colégio criou uma trilha ecológica nessa praça, que foi até o Roaldo Menegatti, da URGS, fazer a trilha e tudo mais, fazer a trilha. E a gente desenhou a trilha, eles mapeavam e levavam, tipo, os alunos da primeira série do jardim para caminhar na trilha, fazer a trilha. Era muito legal. Caraca, que tri... E Tinha eu acho... educação sexual, tinha horta, tinha jornal, eram várias coisas assim que a gente fazia diferente, que ensinavam os alunos focado em pesquisa, né? Na verdade, aprender a pesquisar e aprender sobre um tema e falar sobre o tema. Tinha um dos colégios que a gente escolhia um tema, eles escolhiam um tema, 10 perguntas sobre o tema, e no final do ano eles apresentavam como se fosse a formatura deles. Era muito legal. Tinha coisa de música também, então todas as áreas possíveis existiam, assim. Era super. Eu queria estar no colégio quando tivesse essas coisas. O colégio não tinha nada disso. Eu acho legal essa situação, essa possibilidade de tu conseguir, por exemplo, conseguir linkar várias áreas, né? Tu consegue, por exemplo, o pessoal do jornalismo trabalhar, tu consegue, isso não só o pessoal também da universidade, os alunos que têm interesse, por exemplo, no jornalismo, os alunos que têm interesse na biologia, os alunos que têm interesse, sei lá, no que for, tu dentro de um projeto assim que é mais interdisciplinar, que ele tem a possibilidade dessas conexões, de tu ir para cada lado, até às vezes assim, dois amigos que um gosta de jornalismo e o outro gosta de biologia, tu consegue juntar essas duas coisas num projeto só, sabe? Eu acho muito tri isso. E também essa questão de, por exemplo, no fim de semana, tu continuar também um pouco nessa questão do ambiente escolar, tu fazer uma extensão disso, não só, não manter aquilo só dentro da sala de aula, por exemplo, teu ambiente de ensino, teu ambiente de aprendizagem, ele não fica limitado a uma sala de aula. Tu tem muita coisa além disso para conhecer, para ver, sabe? Então, as chances de tu conhecer mais, tu aprender mais, se tu sai da sala de aula, se vai para além, é muito maior. Então, Sim. é muito tri isso, assim. Acho que E... uma coisa legal que esse projeto deixou, que tinham alunos
que eram os alunos ruins, né? Os alunos que não iam bem, os alunos que só conversavam na sala de aula. Nas oficinas, eles eram outras pessoas. Eles eram alunos, tipo, os melhores alunos que seriam considerados nas oficinas, porque eles gostavam de estar ali. O ensino clássico não servia para eles, mas a escola não entende que o ensino clássico não serve para todo mundo. E daí considera aquele aluno como um aluno ruim. E muitas vezes ele tá de tarde na aula, o dia inteiro na aula, tirava aluno do tráfico, tirava aluno das ruas. Então, isso era muito legal, assim, tirava aluno de usar drogas. Então, isso é muito legal, assim, que fazia uma diferença. Óbvio que a gente teve perdas no sentido de aluno que, não, mas lá eu ganho dinheiro, é legal isso aqui, mas lá eu ganho dinheiro. Porque a gente estava na periferia, né? Acontece. Então, vamos dizer que não, que o projeto salvou o mundo, porque não é isso, acontece. É Então, que também não é viável um projeto conseguir atender toda a demanda daquele lugar. É praticamente inviável, sabe? Então, mas fica o pensamento, né, de que se o colégio fizesse coisas diferentes, quantos sim, jovens aí não sim, estariam no tráfico, talvez? sim, Não estariam usando drogas, às vezes eles nem vão pro tráfico exatamente, assim, mas eles usam drogas, porque sim. tá todo mundo usando, estão lá na rua, o ambiente dele é esse, a casa dele é essa. E às vezes, por exemplo, se tu tem, por exemplo, se tu já tem um aluno que já está com essa identificação, esse aluno vai trazer outro daqui a pouco, e aquilo começa a se ramificar, não somente pela questão do colégio. O colégio faz uma situação, mas aí aquele aluno tem um irmão, o irmão não está mais no colégio, e ele leva um pouco disso para o irmão daqui a pouco. Então, é bom em vários pontos isso, sabe? E eu acho super Sim, importante a gente também poder mostrar projetos assim, sabe? Então, tipo, tu é da enfermagem, trabalhou com comunicação, aí daqui a pouco tava na URGS fazendo um outro trabalho e foi parar num jornal. Eu acho muito legal isso, assim, é muito, muito tri. acho que a gente entra num ponto que eu acho muito legal e que eu sempre tenho que responder, respondi a minha vida inteira, eu acho que faz parte, de por que que eu faço enfermagem e comunicação, né? Por que eu fiz isso da minha vida? Não tem nada a ver um com o outro. Na verdade, tem. Todo mundo precisa de saúde na sua vida, né? Vive da saúde, vive em torno de alimentação, de exercício ou de exames, e a gente está sempre ali tentando alcançar um equilíbrio na nossa saúde, porque ninguém quer ficar doente, e a gente está sempre precisando de comunicação. Tudo é comunicação. Todas as coisas que a gente faz é comunicação. Gesto, fala, palavra, som, tudo é comunicação. E então eu sempre quis dizer que as coisas elas precisavam se unir. A saúde falta muita comunicação. A gente aprende muito termos técnicos. E aí a gente chega para o paciente, às vezes a gente não sabe dizer que o paciente está com. Vou dar um exemplo bem básico, tá? Dizer, o paciente assim, você tá, então tu tá hipertenso, agora tu tem que tomar remédio, tá? Mas o que que é hipertenso? Para ele é pressão alta, sabe? Então, tu também saber te comunicar com o paciente e falar a mesma linguagem que ele é muito importante. No hospital, muitas vezes, inúmeras vezes os pacientes chegaram para mim e disseram: o médico passou aqui. O que ele te disse? Eu não entendi. Não sei o que ele me disse. Falou várias coisas que eu não sei o que é. E assim, isso não tá só na enfermagem, tá na medicina, tá na fisioterapia, tá em todas as coisas. Às vezes a gente se coloca num lugar ali. Pronto, falei tudo que eu tinha para falar pro meu paciente. E ele entendeu? Ele conseguiu entender alguma coisa do que tu falou? Eu Que daí acho entra que muito a comunicação, né? Porque a comunicação, ela tem aquele conceito de mensagem, né? Eu tô te enviando uma mensagem. Se tu não tá entendendo, a culpa é minha, não tua. Porque eu tenho que ver o que que tu sabe, o teu nível de escolaridade, a língua que tu fala, o que que tu consegue entender, o que que tu já sabe, o que que tu não sabe, para eu conversar contigo e te passar essa mensagem. Se tu não entende, a culpa é minha. é, E ninguém te diz na graduação que a culpa é tua. Ninguém te diz que a falha da comunicação, que a culpa é tua. Claro que é tua, é tu que tá passando a mensagem é tua. O meu TCC foi sobre a comunicação indispensável nos profissionais de saúde, assim, na formação deles especificamente, tá? Os profissionais de saúde aprendem a comunicação, ou quer dizer, eles não aprendem, né? Eu não tive nenhuma disciplina de comunicação. Nenhuma. Nada. Eles só me disseram que tu tem que fazer o teu paciente te entender.
Tá, mas como é que eu faço meu paciente me entender? Ah, tu sabe falar, tu sabe te comunicar. Não é verdade, né? Fazendo. Ele tá pedindo. Ele tá chorando. Mas ele não sabe se comunicar. Ele só sabe dizer que tem alguma coisa errada com o choro. E a mãe vai lá, o pai vai lá e vai atender aquele choro. Então é isso, sabe? A gente não sabe se comunicar efetivamente. E se ninguém te ensinar, não vai saber mesmo. E aí, por exemplo, tu não aprende na graduação. Nunca ninguém falou sobre comunicação. Te comunica do jeito que tu aprendeu na tua vida com o teu paciente. Te comunica depois disso quando tu te formar. Te comunica assim com a equipe. A equipe não entende direito. E aí faz uma coisa errada porque ninguém se entendeu. E aí isso gera dano a quem? O paciente. Um dano que, ele não entendeu o que é, vai fazer errado e vai internar de novo. Mas pode ser um dano de a medicação estava errada, uma dose muito alta, ele morreu. Existem vários tipos de erro de comunicação. Então, o meu TCC foi sobre isso, sobre que a comunicação é indispensável na formação do profissional de saúde, que atinge muitos aspectos, sabe? Atinge tanto o paciente quanto os outros profissionais, porque a saúde ela não trabalha sozinha. O hospital não é só o médico. Não é Grey's Anatomy, que não existe enfermeiro, fisioterapeuta, não é. Tá? Não tem nada a ver com Grey's Anatomy, a gente trabalha junto. E são profissões completamente diferentes. O enfermeiro e o fisioterapeuta, eles não são quase médicos, né? Eles não quiseram... se estudasse mais um pouquinho, ele era médico. Mas quem disse que a gente quer ser médico, né? Não é isso, assim. São profissões completamente diferentes e complementares. E a gente precisa aprender a se comunicar. Então, por mais que não pareça, elas têm a ver, sim. E elas são parecidas. Elas se complementam entre si. Sabe, eu acho que tu tocou assim bem num ponto que é a intenção que foi assim a intenção da criação desse podcast, que é tipo, eu tô tentando criar uma linguagem o mais próxima possível que eu posso de as pessoas entenderem, começarem a conhecer um pouco do ambiente da universidade, sabe? Sim. Eu sinto que a nossa comunicação durante a graduação, tu começa a adquirir uma linguagem. E essa linguagem, ela vai cada vez mais se distanciando do público externo. E Da talvez seja... comunidade. Do público externo, eu digo da universidade, mas... Sim. E aí tu chega um momento que quando tu vai te comunicar, tu não consegue te comunicar, sabe? Tu chega para explicar uma coisa, tu sabe, mas tu sabe para ti, isso vai adiantar alguma coisa? Tu tá com aquele conhecimento e ele vai ficar para ti, sabe? Não faz sentido. E isso também começa a justificar as questões da desvalorização, sabe? Tu começa a não dar valor se tu não entende se tu não entende o valor se tu não entende o valor da universidade, por que tu vai achar que tu deve que parte dos impostos devem ser direcionados para isso, sabe? Por que tu vai concordar que existam bolsas de estudo para os alunos? Por que tu acha que começa a não fazer sentido, sabe? Só que aí, a partir do momento, por exemplo, que tu conhece o projeto que a Andresa trabalha dentro de uma comunidade que faz com que pessoas de dentro da comunidade deixem de estar num ambiente um ambiente hostil, num ambiente que pode levá-las para o tráfico, pode levá-las para, enfim, para várias outras coisas. Quando tu começa a enxergar isso, tu começa a entender um pouco do valor que tem a universidade e um pouco da necessidade que desses projetos e de tudo, sabe? Então, para mim, tocou assim, num ótimo ponto, que é bem a intenção. E, assim, por favor, se alguém em algum momento não entender alguma coisa, pode mandar para a gente no Instagram, Facebook, no comentário lá no YouTube, sabe? Para a gente poder saber, eu não entendi tal coisa, vocês falaram de tal forma que a gente não entendeu, podem colocar, podem comentar, podem nos mandar mensagem, que a intenção é que sempre seja o mais próximo possível a linguagem, sabe? E isso que tu comentou de a gente não ter cadeira por exemplo, de comunicação, às vezes, eu sinto muita diferença, tipo, nos trabalhos, nas apresentações, por exemplo, de seminário, de pessoal do bacharel e pessoal da licenciatura. Sabe? Tu vai ver a apresentação do cara do bacharel,
Não que todo cara do bacharel vá ter, a Sim, pessoa do bacharel vai ter apresentação ruim. Não é isso. E também não é ruim, mas é que tu vê que a pessoa tem um pouco mais. Ela consegue se comunicar melhor, ela se sente um pouco mais à vontade, até pelas exigências do próprio curso, assim, porque tu tem contato com gente diferente. Tipo, eu tenho cadeira, às vezes, dentro da licenciatura, que eu tenho cadeira com o pessoal da dança, pessoal das artes, pessoal da educação física, de tudo que é curso, sabe? As possibilidades dentro de contato com pessoas diferentes dentro da licenciatura eu acho muito maior. Dentro do bacharel eu acho que fica um pouco mais restrito, digamos assim. Então, eu acho legal isso, sabe? Eu acho que ajuda também muito na comunicação, essa troca de experiências com pessoas diversas. E eu gosto muito do podcast por causa disso também, porque eu venho para sim. cá e, tipo, um dia eu tô falando com uma pessoa da enfermagem, no outro dia eu tô falando com uma pessoa do, sei lá, da biologia, enfim, sabe? Eu acho muito tri isso. Bom, se tu puder continuar nos contando como é que foi como é que foi o processo, assim, sei lá, de coleta de dados. Eu não sei como é que foi o teu TCC, nos conta aí. O meu TCC, ele não foi um TCC, assim, como é que eu posso dizer, bem visto na comunidade científica, tá? Porque eu fiz um relato de experiência. Quant, uma quali, uma revisão integrativa, eu não fiz isso, eu fiz um relato de experiência das minhas 2 graduações e da experiência que eu tive enquanto estudante, sentindo essa falha de comunicação, porque eu senti o tempo inteiro, eu senti a falha de comunicação. Eu ouvi a minha graduação inteira, trabalho em grupo. Aquela cena maravilhosa que todo mundo gosta, né? Trabalho em grupo. Ai, a Andresa tem que fazer os slides, porque ela faz publicidade. Sempre, sempre, sempre. E eu nem gosto de fazer slide, gente. Não é porque eu sou publicitária que eu gosto de fazer slide, não gosto, não. Então tinha muito isso que eu vejo também hoje em dia, e que eu tenho estudado mais acompanhado. Não sei, eu já te falei do Matheus Tomoto, né? Eu acompanho ele, que é Já me um falou, cara mas que pode falar pro estudou. pessoal aí. Ele é uma pessoa que estudou aqui no Brasil, de família muito pobre, foi numa universidade particular, e ele começou a pesquisar sobre outros métodos de carreira, sabe? O Brasil é muito fechado. Como eu posso dizer? O Brasil, ele precisa de um papel, precisa te mostrar o meu diploma para tu ter valor e tu me dar um emprego. Eu sou recém-formada, né? Então pensa no sentido, nossa, pensa no que eu vejo assim de vaga, tipo, tá, mas como assim tu não tem um intercâmbio na Inglaterra e não fala japonês? E não tem 5 anos de experiência? Mas tipo, nossa, por que que não? Porque eu recém me formei faz 2 meses, sabe? Porque é meio inviável. Não fecha a conta. E também porque tu não tem a oportunidade pelo teu papel, tem um papel de diploma. Não serve para nada. Ai, não, tu não tem experiência. Me pergunta o que eu fiz na pandemia. As pessoas estavam ali. Espero, né, que em março, ali, outubro, tava todo mundo isolado em casa. Eu não fiz quarentena. Eu tava 15 horas por dia dentro do hospital. E a realidade do hospital era faltar gente, tá? Faltava profissional, porque no início os profissionais ficavam doentes, os outros das outras áreas cobriam e vinham, então tá tudo bem. Mas depois de tempo começou a ficar tanta gente doente e não tinha quem cobrir. E eu era estagiária. E muita gente também E, se aposentou, não. sim, os mais de 65 anos foram convidados a não estar presentes. E aí faltava muita gente. Então tu trabalhava com o dobro de pacientes. Tu fazia escolhas horríveis. Do tipo, quem é que vai pra UTI? Óbvio que uma escolha de equipe profissional, mas eram escolhas horríveis. E eu trabalhava no câncer, né? Adulto e câncer. Então, os meus pacientes, eles nunca eram os escolhidos para UTI, né? Porque, mas o teu paciente tem câncer. Câncer não vai para UTI, sabe? Eram coisas assim. Então, eu fiquei ali 15 horas por dia, bem cansativo. E eu atendi paciente como se eu fosse enfermeira. Eu acho que eu nunca vou ter uma experiência tão forte como enfermeira quanto foi a pandemia para mim, assim, porque eu atuei como enfermeira. Óbvio, eu tava no último semestre, eu não fiz nada do que eu não soubesse. Quando eu não soubesse, eu ia pedir ajuda. Nunca fiz nada que. Se a gente não soubesse, a gente tinha as outras pessoas, mas era assim, eu atendi o mesmo número de pacientes que os enfermeiros formados, porque não tinha gente para atender.
Sim, tu Então acabou era. recebendo uma carga muito maior do que normalmente seria, se numa situação normal, ou também Sim. seria pesado. Mas aí quando eu boto lá na vaga de emprego, eu não tenho experiência, né? Porque eu era estagiária. Sim. Então, esse Matheus Tomoto fala muito sobre isso, que o método brasileiro, ele não valoriza a pessoa e a história dela, e sim valoriza o papel que ela tem, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar muito, né? Porque o nosso papel, às vezes, não diz o que... Às vezes tu tem 1 milhão de pós-graduação, então é uma coisa, assim, que a gente fala sobre, é complicado, né, falar sobre isso. E é uma realidade, porque eu tô aí formada e eu. Olha, não, acho que não teve um dia que eu não mandei assim, currículo para vagas e eu não recebi nada. Nada, nada, tipo zero. Zero mesmo. E tô formada, aí, digamos, na melhor universidade do Rio Grande do Sul, né? Que É, já foi do país. e sendo que a gente está numa situação que a gente precisa exatamente de profissionais dessa área. Então, Profissionais dessa área. o mais chocante Uhum. é justamente por isso, porque tu tá numa situação que tu tá precisando de profissionais da saúde, aí tu tá formada, tu tá enviando Tipo, currículo tô e aqui, não, gente. sabe? Pô, É. aí é complicado, sabe? Mas isso que tu comentou, eu vejo, assim, sabe? De a cobrança ser uma cobrança que não é compatível Não. com a situação que tu tá. Tu tem, sei Uhum. lá, tá recém-formado, mas a tua experiência tem que ser de quase o dobro do tempo daquilo. Tipo, tu tem Uhum. 5 anos de estudo, mas tu tem que ter um currículo de 10. Como que eu vou fazer Exatamente. isso? Como que eu vou ter esse currículo? Mas eu acho que a gente, com o tempo, eu acho que talvez isso vá amadurecer, assim, as pessoas vão começar a entender e dar mais chance para que as coisas aconteçam, se desenvolvam, talvez dentro dos locais, sabe? A qualificação, o conhecimento básico necessário para tu atuar na área, tu vai ter, entende? Pô, como é que tu vai cobrar? Que nem tu comentou, sei lá, ter feito um intercâmbio em tal lugar, não sei o quê. Pô, como é que tu vai cobrar isso? Claro, é bom se tiver, ótimo, mas às vezes não é viável, né? Não existe, né? Eu penso também na questão do o quanto é difícil tu estar ali na universidade e fazer coisas extracurriculares, consiga aumentar o teu currículo. Como eu contei lá no início, gente, eu não conseguia nem passar nas cadeiras, sabe? Tem vezes que a gente não consegue. E eu acho que no ambiente, quem tá assim no ambiente da universidade também que tem que entender as suas limitações, sabe? Ah, e daí, por exemplo, vai dar o exemplo. Ah, a Andressa fazia. Eu ouvi muito isso. Nossa, como é que tu faz 2 graduações juntas? Tipo, devagar, no meu tempo. Eu não me formei em 5 anos, me formei em 7 no enfermagem. 2 anos a mais aí eu levei, por rodar, por estar em outras disciplinas. E muito eu ouvi das professoras que eu tinha que focar. O teu problema, Andresa, é que tu tá desfocada. Tu tem que escolher uma profissão só. Não pode ser duas, não. Duas é muita coisa. Tem que ser uma só. E a pandemia nos mostrou que não, né? Que olha quanta gente aí, quantos profissionais se tornaram motorista de aplicativo. Quantos profissionais começaram a vender comida, vender lanche, vender qualquer coisa que eles se descobriram no talento de vender, talento artesanal. E não quer dizer que o advogado que está no Uber agora não pode. Não é mais advogado agora, ele é só motorista do aplicativo, tá? Porque agora. Gente, é uma necessidade, o profissional se reinventa. E a gente tem que. Acho que a gente tem que normalizar isso de que a gente pode ser mais de um profissional e que a gente é mais de um profissional muitas vezes. E também, às vezes, acho que dá abertura e a possibilidade pro erro, assim, sabe? Eu experimentar, por exemplo, aquela profissão, eu experimentar aquela situação, eu ver, por exemplo, que não é o que eu quero, tudo bem, mas aí eu posso voltar e refazer, ou qualquer outra coisa, sabe? Eu acho muito ruim a inviabilidade do erro, assim, a gente não tem que fazer Uhum. tudo da forma certa e aí não pode errar e
sabe? É impossível. Tu escolheu com 17 anos a tua profissão, tu tem que ter certeza dela. Tu não pode ter errado, não. Exato. Sabe? E aí, tipo... Adolescente lá, sabia nada, podia odiar a enfermagem, não conseguia fazer nada. Tipo, primeira aula de anatomia lá, ver os órgãos pra, tipo, desmaiar. Imagina. Não tem, sabe? A gente não sabe qual vai ser a nossa reação. E a gente tem que experimentar e normalizar o experimentar, né? E o que tu E comentou, a por exemplo... comunicação... Pode falar. A comunicação, para mim, eu só me formei por causa da comunicação. Eu não teria me formado em enfermagem se eu não trabalhasse em comunicação. Eu não tinha como, tipo, meus pais não tinham como ficar pagando a graduação, por mais que a URG seja gratuita, a gente tem passagem, a gente tem Eu ia te material, a gente perguntar o tem porquê, livro, mas... a gente tem que comer, né? Ser humano, salgado R$ 10. E virava nos 30 lá com os R$ 400. E trabalhava na comunicação. Hoje em dia eu ainda trabalho na comunicação. Não sei se dá para falar do projeto. Claro, Eu com tô agora. certeza, pode falar. Eu tô num projeto muito legal, que é com o Anderson Caruso, que criou esse projeto. Ele é um empreendedor, ele faz vários tipos de empreendedorismo. Então, eu tô num projeto que se chama Clash of Chefs, Masterchef, só que tu participa. Tu não é o cozinheiro, tá? Tu vai comer, é muito melhor. Então, assim, é um jantar harmonizado. Pra quem não sabe, jantar harmonizado é quando a comida combina com a bebida. Normalmente bebida alcoólica, tá? Os jantares harmonizados clássicos, eles são bem chatos, assim. Tu vai lá, tu tem que comer com os garfos certos, com as colheres certas e beber e não pode falar. Fala bem baixinho se tu for falar. Então a gente desconstruído. Que a música, ela vai estar tocando, assim, um eletrônico, um deep house um pouquinho mais alto. Para te obrigar a falar mais alto. Para te obrigar a conversar com as pessoas num tom mais alto. E nisso é uma batalha. A gente tem 2 chefes de cozinha. Esses 2 chefes batalham entre si nos pratos principais. Tu vai nesse jantar, come a entrada, o primeiro prato principal, o segundo, que é a batalha, a sobremesa, e depois tu vota em qual dos 2 chefes tu achou mais legal. Então é assim, um projeto que mistura tudo, assim, é muito legal. Também tem vários viés, tem o Clash na Brasa, que a gente faz churrasco, né? Não é churrasco, peraí, Barbecue? é paleta, é um churrasco mais chique, sabe? Me fugiu o nome agora, se eu falar churrasco antes, eu me mato. Bom, mas aí E a gente faz parte também, daí entra lá na carne, palma fogo e de chão, confere. parrilla, essas coisas, assim. E a gente também tem um que vai acontecer hoje de noite, tarde, que é o Truck do Bem. Só hoje, dia 22/12, só para pontuar, porque no fim Isso. não vai acabar saindo mais para frente. Tipo, 3 dias antes do Natal, vai acontecer que é um truck, a gente vai para um condomínio, leva um food truck, de hambúrguer, normalmente, e esse food truck atende as pessoas daquele condomínio. Então, tu faz o teu pedido, recebe em casa, e se tu olhar pela janela, tu vai estar vendo um show ao vivo. Então, tem todos os respeitos aí de protocolo Caraca, de que tri. pandemia, porque tu não sai de casa, né? Ou tu olha no YouTube se quiser, ou vai pra janela cantar, abanar pro cantor. Eles normalmente interagem bastante com as pessoas, é bem legal. E ouvir um show da tua janela e pedir uma comida boa. Sem sair de casa, sem prejudicar ninguém, sem contaminar ninguém. Então... Quando eu vi tu publicando assim, os eventos e tudo mais, eu comecei a me interessar justamente pela questão que tu comentou mais inicialmente de não ser tão rígido essa coisa dos talheres, E eu sempre tive, tipo, sempre tive não, mas como tipo, comecei a criar um interesse por, de repente, ver qual é que é, tipo, pô, comer algum negócio diferente, vamos ver como é que é, o que esses caras fazem, ver se é bom realmente. E aí tu começou a postar e eu achei legal, assim, pô, que triste esse negócio. E achei mais tri ainda agora tu explicando um pouco mais dessa questão de, tipo, se coloca uma música para obrigar as pessoas a conversarem, sabe? E é uma coisa que talvez nem as pessoas que estejam, eu não sei se vocês explicam isso, mas talvez as pessoas que estejam lá não entendam, assim, tipo, a música tá mais alta, sabe? É todo um ambiente pensado para que certas coisas aconteçam. Eu acho muito triste, assim, é uma, é uma chance até de conhecer como é que funcionam os bastidores de um projeto assim, sabe? Eu acho legal. É muito legal. E você come coisas que nunca comeu na vida. Eu comi coisas assim que eu nunca tinha comido, tipo polvo, eu nunca tinha comido polvo.
Jesus. Várias coisas, arroz negro, nem sabia que existia arroz negro, sabe? Nem eu. Tipo, tem boas coisas, não tem nada que tu come que tu fala, nada. Até eu sou meio chata, assim, paladar meio infantil, não gosto muito de fruta, verdura, essas coisas. As dos chefes eu gosto, né? Tipo, é boa dele. Sim, faz A de uma diferença. forma totalmente diferente lá, né? Já vai. Eu uma vez comi bergamota, eu não gosto de bergamota, tá? Eu acho fedida, não gosto. Eu sei que os gaúchos vão me xingar, porque sempre me xingam porque eu não gosto de bergamota. Não gosto de bergamota. E aí teve uma vez que eu comi um prato, eu, ai, que bom, o que é isso? Ele me olhou, bergamota, e eu... Te quebrou as pernas. Não, nem vou falar mais que eu não gosto. Agora eu posso dizer, eu gosto do bergamota do chefe só. Que chique. Mas é muito legal, a comunicação tem me mantido, né, financeiramente, assim, empreendedor e faz vários projetos. E tu estar num projeto assim sempre te traz muitas outras oportunidades de tu. Outras pessoas que fazem projetos te chamam, tu vai entrando em cada vez mais projetos. E eu quero fazer o meu próprio projeto de unir a saúde e a comunicação. Ainda não tive a ideia de como, mas estou aí ó, trabalhando para saber como vou fazer isso. Se surgirem ideias, nos mandem pra Deza. Tô precisando. Pessoas que queiram ajudar, pessoas que queiram participar, tá aí, ó, É, só entrar em contato. Mas porque acho é que importante, né? tu tem mais ou menos alguma ideia, assim, do que é que tu quer fazer, tipo, ou não? Inicialmente, eu tinha pensado numa agência para a área da saúde. Mas uma agência não é uma coisa muito nova, sabe? Tipo, uma agência, assim, para ajudar os hospitais a ter uma comunicação efetiva, Eu ia para te perguntar fazer uma agência propagandas para o quê? melhores. Tipo, para fazer propagandas efetivas, que às vezes tu vê a propagandas da Heineken. As propagandas da Heineken são sensacionais, as do Burger King. Sabe? Tem uma propaganda da Heineken rolando agora, não sei se tu já viu. Que é um cara, ele tá parado, assim, com o carro dele numa vaga. E bebendo uma Heineken. Chega o policial para multar ele. E aí ele fica com uma cara toda se achando e vira a Heineken para ele, que a Heineken é zero álcool. Então ele podia estar bebendo aquela Heineken. Aí o policial olha para ele e faz assim, ó, aponta para ele e ele tá numa vaga proibida para estacionar. E ele tá estacionado. Então, tipo, são uma sacada, o cara ali se achando, não, mas eu tô com a minha Heineken zero. Não, mas não é a Heineken, tu tá estacionado no lugar errado. É esse o teu problema. Então tem umas sacadas assim que a gente não vê nas propagandas da saúde, sabe? Tem umas propagandas de saúde chatas, sabe? Então, tipo, se a publicidade com a força, que a publicidade é muito forte. Quantas vezes aí tu não comprou um negócio porque tu tava falando com alguém, aí o teu celular ouviu, te mostrou a propaganda, e daí tu, tô precisando, né? Até o celular tá me mostrando. Sim, ele te ouviu, por isso que ele tá te mostrando. E isso é muito absurdo, assim, às vezes eu comento, às vezes não foi nem, por exemplo, assim, sei lá, eu fui, uma vez minha mãe tinha ido comprar um celular numa loja, e aí eu tava com a minha namorada, eu comentei, assim, sobre uma TV e tal, mas eu só comentei, tipo, eu mostrei, assim, tipo, olha aqui essa TV e tal, não sei o quê. Eu cheguei em casa, eu peço desculpas pelo cachorro, mas infelizmente não tem o que fazer no ensino remoto. Tudo bem, eu tenho 5. O meu vizinho aqui acaba ficando o tempo todo latindo. E em seguida já apareceu assim no meu celular, sabe? Em seguida já tava lá a TV e era a mesma TV que eu tinha falado. Então, tipo, é muito absurdo, assim, sabe? A propaganda, ela tá cada vez mais direcionada para o público e tudo mais. Então, isso que E a tu propaganda ela é forte, né? Não dá pra dizer que extremamente não é. forte. A gente é muito influenciável pela internet. Muito. Seja por quem a gente segue, ou seja só por entrar na internet e ver uma propaganda, tu nem tá pensando em comprar realmente, mas eu vou olhar no site, né? Tá barato, vou olhar, dá pra parcelar. Então, a gente vê muito isso. Daí, esses dias eu tava voltando de Santa Maria na estrada. E aí eu falei assim pro pessoal que tava comigo, eu tô com vontade de comer um doce, tipo, na estrada, sem nada pra fazer, né? E aí peguei meu celular, daí tinha uma propaganda do croissant. Na hora. E ó, tem teleentrega. Aí eu sempre brinco, tipo, celular, não escuta isso que eu tô falando dessa vez, tá? Por favor. Porque escuta tudo que a gente fala.
Sim, sim. O maior produto hoje em dia é a gente, né? Ou é a venda de informação, assim, então é bem... E a gente não tem muito como controlar isso, né? Porque tu acaba concordando com os termos do aplicativo quando tu entra, então... E tu Sem precisa ler. usar, né? Tu precisa usar aquele serviço. Então fica É. meio inviável, às vezes, tu não usar. Eu acho que Bom, é isso. Eu queria um poder da publicidade na saúde, que eu acho que faria um bem é, danado, assim. eu acho que Falando o contexto Covid, né? Se a gente tivesse talvez propagandas um pouco mais agressivas, e às vezes a gente precisa de. Tem algumas começaram a rolar agora, assim. Mas se a gente tivesse uma comunicação agressiva desde, sabe? Porque é, tá em casa, você não tá vendo. sim, é complicado, porque eu acho que também tu precisa da agressiva e ao mesmo tempo tu vai precisar da outra que vai estruturar a pessoa para entender aquela situação, tipo de uma tu vai ter que tomar o choque e a outra vai ter que Exato. entender, assim, sabe? A gente está preparando, por exemplo, um material de vírus, pandemia e vacina, um combo que um vídeo para cada, aí um material para professor, tipo um guia de como usar aquele material. Então, só que o que eu vejo, pelo menos para nós, é o tempo de, por exemplo, o tempo que a gente produz isso e o tempo e a necessidade desse material. A necessidade é assim e a produção sabe, vai demorando. A Então, internet é assim agora, né? Tudo pra ontem. chega a ser engraçado porque, por exemplo, às vezes eu tô no grupo lá do meus amigos, aí daqui a pouco eles mandam um negócio e aí, tipo, tem algum pessoal ali, tipo, tem eu que sou da biologia, tem uma outra guria também que é da biologia, tem um amigo meu que é da medicina, então, tipo, acaba mandando alguns que não são, aí mandam ali, tipo, tá, meu, que é isso aí, não sei o quê. Aí, às vezes, chega por eles uma situação, eu vou olhar, aí eu vou pegar a situação, aí eu mando um link de um outro lugar para poder verificar aquela informação. Então, tipo, é muito mais rápido do que a gente pode fazer às vezes, sabe? Então, essa questão da comunicação, da publicidade que você comentou, é muito importante, não só na saúde, não só na enfermagem, tipo, para todos os cursos, para tudo, sabe? A gente precisa melhorar a comunicação, a gente precisa propagandear mais os nossos cursos, nossos feitos, assim, as coisas que são feitas dentro, sabe? Que nem trouxeram para cá também aquela questão, eu não lembro o nome direito do projeto, mas tipo, tu vai para um bar explicar, por exemplo, o teu mestrado, o teu doutorado, sabe? Tu lembra o nome desse projeto? Não. Eu sei que tem, mas não sei se já ouviu. Sim, já ouvi falar. E aí, tipo, eu achei muito tri quando começou isso, porque é uma forma também de fazer com que o pessoal de dentro da universidade crie uma linguagem melhor, assim como tu trazer isso mais para o cotidiano, sabe, das pessoas, porque a pessoa tá lá, tá no bar e ela vai estar recebendo aquela informação, sabe? Então eu achei legal o projeto, assim, achei bem interessante. Não sei se está tendo continuidade e tudo mais, mas achei bem legal. Bom, para a gente então. Acho que. Pode falar, pode falar. Não, eu só queria comentar uma coisa que eu lembrei e esqueci. É que a URGS tem no mínimo 800 projetos por ano que são apresentados. E o governo não quer investir em pesquisa, né? Projetos voltados para a comunidade. Porque eu não sei se tu sabe eu não sei direito, vou explicar e não sei, né? O critério de ser uma universidade é tu ter uma porcentagem aí de projetos para a comunidade, né? Tem que fazer Como assim, um. tipo, para tu ser classificada como universidade, tu Sim, precisa por desse projeto. exemplo, o IPA, ele é um centro universitário, a Uniriter é uma faculdade e a URGS é uma universidade. Três etapas. Não Então, para tu sabia que ser uma existia essa universidade, diferença. existe. Então, para tu ser uma universidade, tu tem que ter premiações, tu tem que ter essa coisa aí de ganhar prêmio para os alunos e ter projetos, e uma porcentagem desses projetos tem que ser voltados para a comunidade. É uma porcentagem bem alta, assim, que tu tem que fazer para a comunidade. Tanto que a Uniriter, quando eu saí da Uniriter, ainda estavam fazendo isso, começaram ali com o negócio da premiação e de projetos, porque a Uniriter tem aí a intenção de se tornar uma universidade, porque uma universidade tem muito mais nome do que faculdade, né? Para eles é Sim, importante.
E, e tu te baseando na questão dos pilares da universidade, pesquisa, ensino e extensão, tipo, isso é necessário, sabe? Pô, e também não tem, eu acho que não acaba não fazendo sentido tu produzir um conhecimento, tu ter um conhecimento e aquele conhecimento não ser distribuído, não ser, tipo, não se ramificar dentro da sociedade, sabe? Que aí começa a se tornar sem sentido. E infelizmente é o que está Porque, acontecendo hoje. Tipo, tu tem a produção, mas tu não sabe onde que ele vai, tu não sabe. Tipo, acontece, por exemplo, de amigos meus perguntarem, tá, mas por que que eu vou estudar um percevejo, por exemplo? Teve um episódio aqui que eu gravei com um guri que trabalha com percevejos e ele explicou, sabe? Então, tipo, eu acho que é isso, assim, da gente começar a entender, a explicar para mais pessoas também a importância do que tu faz. Eu faço tal coisa, mas isso também é importante para ti. Pode não ser tão diretamente, mas também é importante. Então, eu acho legal, assim, e volta na questão da propaganda que a gente comentou, né? e acho que duas coisas legais de ressaltar, que o Brasil foi um dos primeiros a descobrir o RNA do Covid, né, do coronavírus. Foi um dos primeiros a descobrir, mais rápido. E hoje, mundialmente, é usado um peixe brasileiro para tratar queimaduras. Teve um lugar, não vou me lembrar agora, um país que teve um acidente que tiveram vários queimados e o Brasil se posicionou para mandar os peixes para lá. Eles colocam, acho que é tilápia, o peixe que coloca assim na pele para tratamento de queimadura, descoberto no Brasil por estudantes da universidade, Eu não do Rio de lembro Janeiro, se se não me engano. eu não lembro se eu acho que é no Cristo que também que eles fazem esse tratamento. Eu não no Cristo Redentor. Uhum. Eu lembro eu lembro de ter ouvido falar que existia esse tratamento ali, porque como o setor deles ali eu não sei se não sei se é emergência, traumato, eu não sei direito a Uhum. nomenclatura, mas eu sei que é bem, tipo, bem referência, e eles também assumiram esse projeto de tratamento com os peixes. E pelo que eu vi, tá tendo tipo um retorno bem positivo, assim. Então, é bem importante, que nem tu comentou. Vale ressaltar esses feitos nossos, assim. Também essa coisa de dizer que lá fora é bom, lá fora, lá fora, lá fora. Só que, pô, a gente tem muita coisa boa acontecendo aqui que às vezes não é valorizada, sabe? Então, a gente precisa. A gente tem uma cultura de não valorização, né? Do nosso. A gente tem muito essa cultura. Dá pra ver isso não sei se vocês viram a série da Anitta, a gente tá bem famosa agora, né? Tudo que ela faz, mas ela é mulher, era da periferia, é funkeira, não, sabe? Brasileira, não, não dá. Eu comecei a ver um pouco, assim, não cheguei a ver tudo, comecei a ver por causa da minha namorada, ela viu uma parte, mas acabei até me interessando em continuar vendo justamente para entender, assim, a magnitude do processo, tipo, sei lá, o bastidor de todas aqueles 30 mil coisas acontecendo e ela envolvida Uhum. nessas 30 mil coisas, assim, sabe? Então, eu achei Eu, bem eu, interessante. eu me identifiquei, né? Porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, sempre fiz. Mas eu acho que a gente tem que se conhecer também, né? Porque Andresa, sou produtiva de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu funciono assim. Me coloco em casa na quarentena, eu não faço nada, não consigo, sabe? Como eu funciono fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Se tu não funciona assim, tá tudo bem. Se tu não passa nas cadeiras aí, tá tudo bem também, tem que ter o Eu acho que a tempo. comparação, às vezes, ela é muito. Ela te maltrata demais, assim, sabe? Sim. Eu lembro que no começo da faculdade, acho que foi no segundo semestre, foi no segundo semestre, eu deixei de fazer uma cadeira para poder fazer uma monitoria. Eu senti meio que uma coisa assim de tipo, putz, não estou fazendo tal cadeira, o pessoal está fazendo, Uma e culpa, né? uma culpa de tu não saber como é que tu vai fazer com aquilo depois, sabe? Caraca, é uma cadeira que tá atrasada, aí depois vai ficar outra, e a outra, e aí daqui a pouco, acho que foi, sei lá, no quarto, mais ou menos, eu consegui, tipo, baixar a poeira, assim, tipo, não tem problema, eu posso fazer as cadeiras meio desordenadas, assim, sabe? Então eu continuei fazendo as cadeiras, diminuí,
em alguns semestres diminuir, em outros eu resolvi aumentar um pouco, mas isso tudo vai depender da forma como tu tá, assim. Que nem agora eu me inscrevi recém para pro outro semestre, já teve cadeiras que eu olhei assim que eu ia pegar porque tinha trocado o professor e aí voltou o professor antigo. Eu disse, não vou fazer, entende? Porque não é viável. Esse Sim. professor, essa pessoa não tem como eu fazer. Então, não vou ainda mais no ensino remoto, sabe? Eu não vou me sujeitar a fazer isso. Então, não, às vezes não vale a pena, sabe? Tudo bem, em algum Eu, momento eu vou ter que fazer, mas eu não peguei o remoto, né? Porque esse meu último ano eu não tinha, eu não tenho mais aula, eu não tive aulas desde o oitavo semestre, eu não tinha aula nem prova mais, eu tinha só que cumprir horas. Desculpa. Eu tinha só que cumprir horas no hospital. Então eu não tinha mais aula, eu só tinha prática mesmo, só trabalhava. Não peguei esse. Eu acho que eu ia ficar meio louca, assim, é meio que eu estranho, vejo o assim. pessoal falando e eu, gente, que loucura. É, Sim, a URGS planejou, não estou falando mal, tá, URGS? Coração. Mas, pô, planejou estágio para enfermagem. O hospital lá, sem gente para trabalhar, sem gente para atender, e não faz sentido. eu acho que poderia de repente ser, sei lá, opcional, né? Porque também é complicado tu colocar, tipo, Não, vai ser presencial. pra gente foi opcional, né? A pandemia ele começou em março, a gente parou um mês, eu acho. E depois dizia, se tu quiser te formar, final do ano, tu tem que continuar. Mas tu tenha total liberdade de não querer. Não querer te submeter, não querer expor a tua família. Mas Eu acho. eu pensava um pouco diferente. Eu pensava, tipo, pô, vou ser profissional de saúde no final do ano. E é o que eu vou fazer, né? É o que eu tenho que fazer. Daqui a pouco às vezes é bom também, né? Tu tá como, de repente, estagiando e ter essa experiência e aí não ter que Foi. passar, por exemplo, mais para frente, tu já vai estar mais preparada, sabe? É claro, é complicado, é um transtorno que deve ter sido muito difícil para tu lidar, por exemplo, chegar do hospital, ter que, tipo, tirar todos os aparatos, todos os negócios para entrar em casa. Isso deve ter sido uma baita função, assim, O início era muito bizarro. Que a gente tirava o sapato, eu tomava banho no hospital, né? Tomava banho lá no hospital, lavava o cabelo todos os dias, porque aquela época que a gente ainda tava desconfiando que ficava na barba, que ficava no cabelo, então lavava o cabelo todos os dias, usava touca. Tô com uma dor de cabeça hoje. Nossa, mas o meu corpo tá cansado. Sim, o teu corpo está cansado porque tu tá 15 horas trabalhando de pé. É por isso que teu corpo tá cansado. inviável, né? Então, era um surto diferente a cada dia, mas o hospital que eu tava, então, é um dos melhores do Rio Grande do Sul. Então, tinha bastante apoio, assim, a gente fazia terapia em grupo. Então, era uma coisa, assim, bem legal, assim. Que às vezes, né, tipo, às vezes a gente tava lá no 3 meses de pandemia, não abraçava ninguém há 3 meses. Às vezes um colega desabava, tu ia lá e saía rapidinho. Só um abracinho. Sim, Faz é que parte. tem momentos que não dá, tu tá num ponto que tu precisa, sabe? A gente não é Uhum. um indivíduo que não, tipo, a gente não é individual, a gente A gente vive não é em robô, né? sociedade, sabe? A gente precisa dos outros, então não adianta, em algum momento tu A vai gente precisar desse teve. apoio. E, tipo, tu tem tua família dentro de casa, mas tem gente que de repente mora sozinho, não pode ver os parentes que moram distantes, e aí fica mais complicado ainda, sabe? E a gente pensava que se a gente não tivesse lá, tipo, alguém da minha família, por exemplo, se contaminasse, porque tem alguém lá cuidando, né? Se a gente não tivesse, então era muito. A gente teve um surto bem grande, assim, em junho, eu acho que foi o maior surto dentro da unidade que a gente tá. Um colega nosso se contaminou e foi pra UTI. Então era um clima muito pesado. Porque é uma pessoa que tu tinha visto há 2 dias atrás, tá na UTI. No, tipo, andares acima de ti, tava ali. Era muito Começa complicado. o pavor a se Mas espalhar, né? ele ficou bem, ele ficou um mês internado, mas ele ficou bem. Um mês se recuperando, tudo mais, mas com sequelas que o Covid deixa, né? Mas ficou bem. Sim, não, felizmente. Bom, então para a gente se encaminhar um pouco para uma finalização,
Se tu puder nos dar uma indicação de filme, série, livro, alguma pessoa, até o Matheus que tu já tinha comentado, Uhum. mas então tu fica livre aí para tuas indicações. Ai, deixa eu pensar. É Matheus Tomoto. Ele fala sobre oportunidades fora do Brasil para tu, mas não para tu ir embora, sabe? Para tu aprender, sair do Brasil, aprender muito e voltar e trazer o que tu aprendeu pro Brasil. Eu acho isso muito legal. Desculpa te interromper de novo, mas eu acho que isso é muito importante, assim, tipo, aquela questão, por exemplo, da fuga de cérebros, assim, de tu aprender tudo aqui. Por exemplo, tu fez uma universidade pública, tu fez toda a tua graduação, tu não pagou por ela, tu não, mas várias outras pessoas, cara, claro, indiretamente teus familiares pagaram, mas um monte de gente tá pagando aquela tua graduação. E aí tu Sim. termina e vai para fora do país. Por que tu não fica aqui, sabe? Eu sei que é complicado, eu sei que a gente tem várias questões que são complicadas de segurança, de educação, mas elas vão mudar se a gente ajudar nisso, sabe? Então, eu acho que super vale a oportunidade de tu ir para uma universidade fora, aprender com eles, porque a gente tem muito que aprender com as outras pessoas, né? Não digo só fora do Brasil, mas a gente tem muito que aprender com as outras pessoas e trazer isso de volta, trazer isso para cá, trazer isso onde não tem. eu Acho acho que, que por exemplo, Porto Alegre aprender com São Paulo, eu acho isso muito legal. Tipo, na área da gastronomia a gente tá trazendo, sabe? Então, a gente ouvir um pouquinho mais dos outros, assim, é muito bom. E não tem problema tu aprender um pouco lá fora e voltar, porque eu acho que o país merece. sim, a troca de experiências ela é muito boa, independente da área que for, independente do momento, independente do conhecimento, isso sempre vai ser válido. Mas acho que a gente também tipo, começar a pensar um pouquinho nessa questão pô, dar um retorno, sabe? Tu tá no teu país, ele vai mudar se tu ajudar a mudar. Então, tu participa da universidade, tu fez a graduação, e aí tu pode dar um retorno, sabe? Tu pode continuar aqui fazendo, trabalhando, sendo um bom profissional, sabe? Sendo um bom profissional, tu já ajuda de alguma forma. Tu não vai fazer a mudança total do Brasil assim, mas tu vai ajudar em algum momento. Daqui a pouco a tua ajuda outra pessoa e assim vai. Mas, enfim, pode continuar daí nas indicações. Não, eu acho legal isso da gente falar sobre isso, né? Porque a gente tem muito culturalmente o de fora é melhor, né? A grama do vizinho ela é sempre mais verde, né? Mas é isso, ele tem um plano a comunicação, a educação do Brasil, sabe? O método de educação do Brasil, que vem lá desde o começo que a gente estava falando do município ser diferente do estado, das escolas não aceitarem as coisas diferentes. Acho que é isso, assim. A série, vou indicar a série da Anitta, né? Que é uma mulher batalhadora que luta pra caramba. Já viu várias críticas aí dela brigando e tudo mais. Mas acho Eu que. inclusive, tive meus problemas com isso, porque eu vi ela brigando, e aí sendo, tipo, já tinha situações que eu já tinha visto, por exemplo, de brigas com outros artistas e tudo mais, e aí eu já tinha aquele pé atrás, aí eu vi aquilo ali e eu fiquei, pô, mas, sabe, pra que tratar desse jeito de pessoa e tudo mais? E aí a minha namorada até me mandou depois tipo, uma sequência de tweets, assim, tipo, falando, tava, sei lá, 3 dias antes do Rock in Rio, aí erraram o figurino dela, tipo, ela não tinha sido chamada antes pro Rock in Rio, aí chamaram uma coisa ela. Que ela planejou há um ano. Sabe, tipo, uma coisa. E acho que. E também a série tá também a questão dela ser mulher, né? Será que a gente ia julgar assim se fosse um homem? Um E homem também, por tratando exemplo, desse assim, eu jeito? acho que ninguém vai ter. Por exemplo, não vou dizer que ela tá certa em, sei lá, em Sim. ser grossa e tudo mais, mas eu acho que também a gente não tem. Eu, por exemplo, eu sei que eu também não teria paciência se eu tenho uma equipe, eu preciso que a minha equipe faça tal coisa e eu pedi aquilo e a minha equipe não correspondeu àquela coisa que eu pedi. E aí, só que a pressão, não é só isso, é toda a pressão externa do evento e tudo mais. Eu não iria reagir tão bem também. Não adianta, Enquanto sabe? isso, as pessoas na internet xingando ela, né? A todo Xingando, falando tempo. mal, todo tempo.
uma outra um pessoa... monitoramento muito mais forte. Por exemplo, o artista de hoje, ele tem uma cobrança, ele sofre uma cobrança muito maior que o artista de antes. O monitoramento da vida pessoal é muito mais forte, sabe? Então é complicado. Eu vejo, assim, eu fico chocada que as pessoas, elas se envolvem... Por que ele terminou com ela? Por que ela voltou com ele? Por que eles estão juntos? Ai, não gostei desse casal. Gente! Se envolve no relacionamento, se envolve em tudo. Então e a gente não sabe metade da história, né? E sendo que assim, tipo, por exemplo, essa série tá mostrando, por exemplo, muito dos bastidores, e mesmo assim vai ter coisas que não vão aparecer. Sim, tem momentos na série que a Anitta olha pro câmera do Netflix e diz assim, Netflix, agora não. E sai. Porque, né, também precisa do seu momento, né? Sim. Enfim. Não é Big Brother, né? Não vai ver a realidade da pessoa 24 horas. E mesmo assim, por exemplo, mesmo sendo um Big Brother, tu também não tem, acho que, como conhecer totalmente, sabe? Então... Até a gente tem mais o que fazer, né? do que ficar vendo 24 horas. Faz parte. Bom, não mas de indicação, assim... Eu sou ruim de indicação, gente, eu não lembro das coisas. Mas eu acho que é isso. O Matheus Tomou tá muito legal, assim, e a série da Anitta eu acho que tá no momento agora bem legal. Então tá. Te agradeço muito a presença, fico muito feliz aí de conhecer um pouco mais da comunicação, um pouco mais da enfermagem. Acho que é bem importante essa ligação aí que tu fez. Se foi mal visto pela comunidade científica, espero que ao menos aqui pelo pessoal do podcast não seja, porque eu julgo sendo muito importante. Espero que dê certo o teu projeto, espero que o pessoal aí, se alguém aqui do podcast chegue em ti e converse, vamos ver. Mas então vou pedir também para o pessoal que acesse também. Se tu quiser nos deixar as tuas redes sociais, não sei se tu quer deixar, também do Clash, não sei. Tá, o Clash é Clash of Chefs, @Clash of Chefs, e o meu Instagram é @Deza, RNS, Deza com Z. Perfeito. Mas muito obrigado pelo convite, foi bem legal falar, assim, acho que sobre a comunidade da universidade, a gente não conversa muito sobre isso, né? E faz parte da comunicação a gente conversar, acho que a gente tem que aprender a dialogar mais, isso faz bem para a mente, para a saúde mental da gente. E se alguém estiver ouvindo aí, estiver rodando nas cadeiras incansavelmente, tá tudo bem que a gente se forma, tudo certo. É isso aí. A formatura vem, é real, não é fic, não, é real. Acontece, a formatura acontece. Quer dizer, a cerimônia não, né? Mas... tem mais isso. Agora tá... A cerimônia não teve. Não, mas vai acontecer uma festa, alguma coisa acontece depois. Festa vai. Quando a vacina vier, a festa vai. Bom, então eu vou pedir para o pessoal acessar nossas redes sociais também, a Bioquímica Como Ela É, acessar o YouTube lá, que a gente está disponibilizando para quem está ouvindo no Spotify ou outro agregador de podcast, a gente está colocando o vídeo lá no YouTube, então pode acessar por lá. E pedir para acessar também nossa revista virtual, né, que a gente até tem interesse em tornar ela física, mas por enquanto ela tá só lá no site, que é a Bioquímica Como Ela É, só digitar lá no Google. E é isso, eu queria agradecer ao pessoal do NAPEAD por tá editando o podcast, pela ajuda, o pessoal lá da URGS, e até uma próxima. Tchau! O podcast Eu Cientista é produzido pelo NAPEAD, produção multimídia para a educação da URGS e com a edição de Gustavo Maluf.